Criancinhas, vamos aqui resolver a prova do Einstein, 5 questõezinhas objetivas, a maioria delas bem tranquila. Já começou a falarem de álcool 70 em prova, eu havia cantado a bola na aula de soluções, né? Eu falei também que eles podem falar do álcool 98, vamos ver, 92, desculpa, vamos ver uma coisinha aqui. Vamos ver o que fala na primeira questão. O álcool 70, comercializado em gel ou em solução aquosa, é um produto que apresenta 70% em massa de etanol. Então, o que ele quer dizer? Que a cada 100% da massa da solução, que é água e álcool, 70% é etanol. Por isso que ele é o álcool 70 graus e NPM. Isso não tem nada a ver com a questão, só revisão. Toda vez que eu tenho esse índice nacional de pesos e medidas, ele quer dizer que é uma relação massa-massa. Alguns vestibulares podem querer que você saiba isso de cor, então já aprenda. 70 graus e NPM, 70% massa-massa. Eu também tenho uma graduação chamada GL. O álcool 70 NPM, ele é 77 graus Gay-Lussac, volume-volume. O que essa graduação quer dizer? Que a cada 100 ml da mistura, eu tenho 77 ml de etanol. Então, a escala INPM, massa-massa, 100 gramas da mistura, 70 de etanol. Escala GL Gay-Lussac, 100 ml da mistura, 77 ml de etanol. É o mesmo álcool analisado por duas escalas diferentes. Não tem nada a ver com a nossa questão, é só uma revisão que eu gosto de fazer. Tá. Ele falou que é um dos antissépticos mais vendidos e por isso não é comum notícias da mídia sobre sua adulteração. A análise de uma amostra de 50 gramas de solução desse produto, comercializado por um determinado fabricante, indicou a presença de 15 gramas de carbono, não são 15 gramas de etanol, são 15 gramas de carbono. Considere que o carbono detectado nessa análise é proveniente exclusivamente do etanol. O álcool 70 não atende às especificações, pois contém que massa de etanol? Eu quero saber qual é o percentual de etanol. Eu sei que 50 gramas equivale a 100% da mistura. Eu preciso descobrir a massa de etanol que tem nessa mistura. Mas ele não me deu a massa de etanol, ele me deu a massa de carbono. Então eu preciso criar uma relação carbono-etanol. Carbono-etanol. Eu preciso de uma proporção, de uma estequiometria, e eu vou pela fórmula. Eu sei que C2H6O é 1 mol de etanol, tem 2 mols de carbono. 1 mol de etanol, se eu for na tabela periódica, eu descubro que são 46 gramas. Então, eu acabei de descobrir que a cada 46 gramas de etanol, eu tenho 2 mols de carbono, que são 2 vezes 12 gramas, 24 gramas. Esta é a proporção etanol-carbono. Etanol-carbono. Quanto que eu tenho de carbono na minha amostra? 15 gramas. Isso me faz descobrir que eu tenho X de etanol. Essa conta, fazendo para vocês, vai ficar 46 vezes 15 dividido por 24. 28,75. Então, eu tenho 28,75 gramas de quem, crianças? Etanol. Isto está dissolvido em 50 gramas de solução. Então, 50 gramas da solução equivalem a 100% da mistura. 28,75 gramas de etanol equivale a quanto da mistura? Então, fica 2.875 dividido por 50, 57,5. Então, ele está fora 57,5%, porque ele está abaixo dos 70. Tranquilo? Se você usar os rótulos, que eu sempre peço, meu aluno sempre peço que coloque, não saia jogando números aleatoriamente, você vai saber se está acertando ou não a questão. Tranquilo? Esta próxima, em uma bancada de laboratório estavam dispostos 5 tubos de ensaio, cada um deles contendo iguais quantidades de uma substância sólida específica, conforme indicada. 5 substâncias sólidas. Após a adição de certo volume de ácido clorídrico nos 5 tubos, houve produção de gás somente em qual tubo? Ele está reagindo todos com ácido clorídrico. Que letra que fica com essa caneta, hein? Que letrinha desgracenta. Eu estou propondo, então, crianças, substância composta com substância composta, dupla troca.
eu vou trocar o meu cátion com o seu cátion. Então, o hidrogênio vai vir se ligar ao enxofre e o sódio vai vir se ligar ao cloro. Quais substâncias que nós vamos formar? No primeiro, lembrando que a gente tem que fazer pelo escorrega, vou só lembrar primeiro, o H+ do ácido clorídrico vai se ligar ao sulfeto do sulfeto de sódio. Escorregou, H2S, mais o sódio vai se ligar ao cloreto, NaCl. Agora cabe ao aluno lembrar que hidrácidos são gasosos. Então pronto, já achei que tubo vai desprender gás. Mas é óbvio que eu vou fazer todas as outras para vocês. Vai trocar. Só que aqui eu vou fazer direto. Vai dar ácido sulfúrico, que é um ácido fixo, de alto ponto de ebulição. Então ele é aquoso. Mais NaCl, também aquoso, que não é um gás. Vai dar H3PO4, ácido fosfórico, também é fixo, é não volátil, não é gasoso, mas NaCl, que é um sal solúvel em água. Sulfato de cálcio, vai trocar, vai dar também ácido sulfúrico, não volátil, e vai dar um sal CaCl2. Por que é Cl2? Porque eu não posso esquecer que a carga do cálcio é +2, o cloro é -1, escorregou. Isso não mudaria a questão. Lembrando que todos esses indivíduos são solúveis, então são aquosos. Porque ele colocou uma solução, então o meio já era aquoso. Então posso admitir que continua tendo água ali. Certo? Apesar desses serem sólidos, foram dissolvidos em um meio aquoso. Aqui, o H, quando se liga ao BO3, ó, o H+, se ligando ao BO3, que é -3, ele vai dar o ácido bórico, que também tem alto ponto de ebulição, também é aquoso. Sobrando quem? Sobrando o sal cloreto de cálcio, que também é aquoso. Então, onde houve desprendimento de gás, eu não posso esquecer hidrácidos, que são ácidos não oxigenados, são voláteis. Existem oxiácidos voláteis também, sendo que o principal exemplo deles é o ácido carbônico, que de tão instável que é, vira água e CO2. Se eu tivesse formado o ácido carbônico em algum dos tubos, eu teria gás. Mas não tem. O meu gás é o ácido sulfídrico, no tubo 1. E o tubo 1, nesta questão, é letra A. Tem que cuidar do seu gabarito aí, é o tubo 1. Não sei, cada prova tem um gabarito diferente. Agora, essa aqui é muito boa, muito boa. O equilíbrio químico da dissolução do sal de nitrato de potássio é representado pela seguinte equação. Após imediata dissolução de certa quantidade de sal em água, ocorre o que com a temperatura? O sal tem solubilidade ΔH maior que 0. Então, ele é endotérmico. Se o sal tem solubilidade endotérmica, ele, para se dissolver, tira calor da água. Então, eu tenho a água que estava lá, sei lá, a 20 graus. Eu vou pôr o sal. Eu não estou aquecendo a água. Quem vai mudar a temperatura da água é o sal que eu estou pondo. Ele tira calor da água para se dissolver. Ele é endotérmico, ΔH maior que 0. Então, a água esfria, ela vai para menor que 20 graus. Por que ele vai para menos de 20? Porque o sal, para sofrer a dissociação, tirou o calor da água. Então, há o que da temperatura da água? Uma diminuição. Ocorre desse sal? Ocorre a diminuição da temperatura da água. Já que a sua solução é endotérmica. Solução é endotérmica. E a sua solubilidade, agora é a hora. Eu vou pegar aí, agora é outra interpretação. Alguém está aumentando a temperatura da água. Alguém está aumentando a temperatura da água. E quer saber se eu, ao invés de 20, colocasse a água a 30, eu ia dissolver menos sal ou mais sal? Se a dissolução dele é endotérmica, quanto mais quente, mais dissolve. Quanto mais quente, mais dissolve.
Então, já sua solubilidade aumenta, ele fica mais solúvel quanto mais quente tiver a água. Porque mais calor ele vai ter para tirar da água para se dissolver. Então, ocorre, a água esfria, porque o sal retira calor dela, já que sua dissolução é endotérmica. Isso é uma primeira pergunta. Aí ele faz uma outra pergunta. A solubilidade dele, acontece o quê com o aumento da temperatura? Como ele é endotérmico, lembra dos gráficos de sais endotérmicos, quanto mais quente, quanto maior a temperatura, mais dissolve. Já tem sais que são assim. Quanto mais quente, menos solúvel. Estas substâncias, não apenas sais, existem bases com essas características. No momento que eu coloco essa substância na água, elas liberam calor. Elas têm solubilidade exotérmica, elas aquecem a água. Então, elas preferem que a água esteja fria para poder liberar calor. Certo? Espero que entenda. O pessoal faz muita confusão com isso. Com eu mudando a temperatura, fazendo com que o sal dissolva mais, e o sal mudando a temperatura. São duas perguntas distintas. Próxima. O titânio e suas ligas são amplamente utilizados como biomateriais em implantes na ortopedia e na cardiologia, devido à sua elevada biocompatibilidade, ou seja, ele é pouco rejeitado pelo organismo. Baixa densidade, isso está sublinhado. Baixo módulo de elasticidade e resistência à corrosão superior ao do aço inoxidável. Então ele não corrói, ele não é elástico, ele é pouco denso, então eu consigo fazer objetos de mesmo volume com menor massa, né? Então não fica pesada a prótese, né? Os implantes. A reduzida ou inexistente reação do titânio com os tecidos que circundam o implante é decorrente da passivação formada pelos filmes de dióxido de titânio, geralmente em espessura nanométrica. Não tem nada a ver com a questão, mas eu quero te explicar. Ele está falando que mesmo que a prótese venha a sofrer uma oxidação, vai formar uma camada de dióxido de titânio que não continua oxidando e ela é passiva, ela não vai reagir, ela é inerte, certo? E é muito fina, então não vai atrapalhar o implante. Mas ele só quer saber o que significam densidade, aço inoxidável e dióxido de titânio. Os termos sublinhados densidade, aço inoxidável e dióxido de titânio são: densidade é uma propriedade físico-química, se tem valor numérico, se serve para identificar. Eu consigo identificar um sólido pela densidade? Propriedade física é a primeira matéria que normalmente se vê no ano. Propriedade física. Então a gente vai tirar essa e essa. Aço, eu tenho que lembrar que é uma liga metálica de ferro. Eita, que ferro que saiu feio. Ferro mais carbono. Ligas são misturas homogêneas, conhecidas como soluções sólidas. Então, é uma mistura homogênea. Exemplo de outras... Já matamos a questão. Exemplo de outras ligas. Bronze. Estanho é um metal puro. Bronze, que é cobre mais estanho. Latão, que é cobre mais zinco. Amálgama, que é mercúrio mais metal. Ouro 18, que é ouro mais cobre ou prata. Ouro branco, que é ouro mais paládio. Isto são misturas de metais, às vezes envolvendo um não metal. Aço inoxidável. O aço inoxidável é ferro, carbono, mais cromo, mais níquel, mas é uma liga. Se é uma liga, é mistura homo. E ele quer o NOx, o número de oxidação é o NOx do titânio. TiO2. O O nos óxidos vale menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. O titânio vale mais 4. Letra C. Muito bom. Essa era a mais fácil da prova, hein? Essa daqui só tem um cálculo e tem que prestar atenção num detalhe. O biogás, majoritariamente constituído por metano, é uma mistura gasosa obtida a partir da degradação da matéria orgânica. Esta mistura, quando descartada da atmosfera, causa inúmeros danos ao meio ambiente. O processo denominado reforma a vapor do biogás, representado na equação, produz gás hidrogênio a partir do metano. Considerando que o R 0,08 atm litro por mol por Kelvin, a quantidade mínima de energia em mol, em quilojoule, que deve ser fornecida na reforma a vapor
com quantidade suficiente de metano para a produção de 100 litros de hidrogênio armazenados a 300 Kelvin, 3,6 atm é igual a quanto? A pergunta dele é quantidade de energia para gerar 100 litros de hidrogênio. Qual que é a relação hidrogênio-energia? Hidrogênio-energia, você fala 1 mol por 206, não. Isso aqui é por mol de metano. A equação está clara, eu prendo 3 mols de hidrogênio que requerem, que é endo, sinal positivo, 206 kJ. Professor, mas está por mol de metano, ou por mol de água, ou por mol de CO. No caso do hidrogênio são 3 mols. Ele quer saber a energia para produzir 100 litros. 1 mol 22,4. Se eu estivesse na CNTP e não estou. A pressão não é 1 e a temperatura não são 273. Então, o que eu tenho que fazer? Ou passar 3 mols para litro, para 100 litros, para litro, na verdade, ou 100 litros para mols. E eu prefiro passar 100 litros para mol. Então, isso aqui eu vou ter que achar quantos mols equivalem. Como é que eu vou achar quantos mols equivalem 100 litros de hidrogênio? PV/NRT. A pressão, volume, número de mols é... Eu tenho a pressão de 3,6. Eu quero saber 100 litros, quantos mols valem? O R é 0,08 e a temperatura já deu em Kelvin, 300. Corta o 0 aqui, corta esse 3 com 3,6 dá 1,2. Bom, vamos deixar a conta pronta aqui. 3,6 dividido por 0,24. Isso dá 15 mols, se não me engano. Você vai confirmar a conta aqui, né? Porque vai que eu errei, né? 3,6 dividido por 0,24. 15 mols. Então, agora eu vou trocar 100 litros por 15 mols. Agora acabou o exercício. Se 3 mols estão para 206 kJ, 15 mols para X. 3 simplifica com 15, sobra 5. Meu X é igual a 5 vezes 206. Isso aqui dá 1.030 kJ. Certo, crianças? Muito tranquila, bastante conteudista, mas não quer nenhum conhecimento muito profundo, queria algumas coisas decoradas, mas uma prova, a primeira questão você fazia por regra de 3, essa também, lembrando da fórmula, dava para ter saído-se bem. Né? O pessoal do terceiro aí do cursinho viu todo o conteúdo, vamos torcer para que todos tenham acertado todas. Tranquilo? Lembrando de curtir, compartilhar, curtir lá no Mergulhando na Química, meu canal no Instagram, @Mergulhando na Química, lá no IGTV tem vários vídeos sobre curiosidades, como funciona cada coisa, como é fabricado tal coisa, tá? Professor Guerbas, beijão, até mais.